E aí, agora que você já aprendeu a resolver problemas por meio de busca, vamos entender quais são os algoritmos de busca cega, como que eles funcionam? Ficou curioso? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Bom, nessa aula a gente vai falar de algoritmos de busca cega. Para você que não conhece nenhum, nós vamos falar de 6 dos 6 principais. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre busca em largura e busca em profundidade. Aqui a gente também vai falar de algumas variações deles. O busca em largura, o nó raiz ele é expandido, em seguida os nós sucessores são expandidos, então todos os próximos nós sucessores são expandidos, assim por diante. Ele tem uma estrutura de fila, que isso quer dizer, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, para armazenar os nós. Como a principal característica dele, ele tem um consumo elevado de memória. Então, se a gente tem aqui uma árvore e a gente quer fazer uma busca, por exemplo, ao nó H ou o nó E, primeiro a gente partiria do F, iríamos para o B, depois o C, depois o A, D, I, C, E e H. Vou trazer um exemplo aqui, onde isso está de uma forma interativa para vocês. Então, o primeiro seria armazenado na fila, ele seria analisado e seria retirado da fila. Depois seria adicionado o B e o C. Depois, o B seria analisado, a gente passaria para o C. Quando o B foi analisado, a gente já armazenaria o D e o E, passaria para o C. Depois, quando a gente estivesse no C, a gente analisaria o C, armazenaria o F e o G. E aí, dada a sequência, a gente voltaria para o D, analisaria os filhos do D e assim sucessivamente. Então, de forma geral, pense que o algoritmo em largura ele trabalha por níveis. Então, dado um determinado nó, ele vai pegar todos os nós no próximo nível, depois todos os nós no segundo nível, depois todos os nós no terceiro nível, e assim por diante. Tratando daqueles 4 aspectos que a gente disse sobre completude, ótimo, tempo, complexidade em tempo, complexidade em espaço, o algoritmo de busca em largura, ele é completo. Se o nó objetivo mais raso estiver em alguma profundidade finita d, e se o fator de folhas por nó for finito, então ele é completo. Ou seja, se a nossa memória ela consegue armazenar todos os nós ali, esse algoritmo ele sempre vai trazer uma solução. Essa solução vai ser a solução ótima? Sim. Se o custo de todos os passos for idêntico, ele vai trazer um algoritmo ótimo. Caso os custos sejam diferentes, aí ele não traria a solução ótima, porque ele vai trazer o menor caminho. Caso não seja o menor caminho ótimo, aí ele não seria ótimo. E em termos de complexidade de tempo, ele é O de B elevado a D, onde B é o fator de nós folhas por nó, nos nossos exemplos ali era 2, e D é a profundidade da solução mais profunda. Então, em termos de espaço, ele também é O de B elevado a D, pois cada nó gerado permanecerá na memória. Então, a gente, para cada filho, né, a gente vai ter um armazenamento deles ali, para a gente conseguir chegar na resposta. Se não ficou claro, a gente pode explorar isso em outro vídeo. É só vocês me deixarem saber. A gente pode olhar a prática desses algoritmos. Aqui, para o nosso curso, apenas a teoria é suficiente para o nosso entendimento. Então, vamos para o próximo, que é a busca em profundidade. Então, a busca em profundidade, ela vai expandir os nós da vizinhança até um nó mais profundo. Ele vai ter uma estrutura de pilha,
Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair para armazenar os nós. Como principal característica, ele consome pouca memória, porque apenas o caminho de nós que está sendo analisado precisa ser armazenado. Uma vez que a gente foi até o final e não encontrou o nó que a gente procurava, a gente volta. Os caminhos explorados, eles podem ser descartados em memória. A gente explorou um caminho e não encontrou, a gente não precisa de armazenar ele. Isso faz com que ele seja mais performático em termos de espaço. Mas depois a gente vai ver que ele tem alguns problemas. Entre esses problemas, ele pode fazer uma busca muito longa, mesmo quando a resposta está localizada a poucos nós da raiz da árvore. Então, trazendo aqui um exemplo, vamos supor que a gente está procurando pelo D ou pelo C, mas ele decide visitar o B, depois o E, depois o M. Não achou, ele vai voltar no E e vai no N. Não achou, ele vai voltar no B e vai no F. E por aí vai. Trazendo um exemplo mais direto aqui para vocês, né? Uma navegação seria, temos o A é o A não é o A. Então a gente vai para o B. Aí do B a gente visita o B. Não é o B, eu vou para os filhos do B. Então eu armazeno o D e o E. Aí eu visito o D, não é o D. Então eu vou lá e armazeno o H e o I. Não é o H, eu volto. Não é o I, eu volto. E aí eu vou para o E. Não é o E, eu volto e visito, armazeno os filhos de E, J e K. Não é o J, eu vou no K. Não é o K, aí eu vou no outro filho de A, que é o C. E por aí vai. Não é o C, eu vou no F. E aí eu visito os filhos de F, que são L e M. Não é o L, eu vou no M, não é o M, e por aí vai. Essa é a ideia. E aí, tratando daquelas 4 características, ele é completo? Não. O algoritmo padrão de busca em árvores pode gerar loops. Então, vai existir casos em que a gente vai visitar um nó que a gente já visitou. Isso faz com que, caso exista loop, a gente não ache a solução. Ele é ótimo? Não. A solução ótima pode estar a poucos níveis do algoritmo retornar uma solução pior. É como eu tinha dito para vocês, o caso do C, né? Aqui. E ele olharia vários e vários nós até ele chegar no C. O tempo dele. O tempo, complexidade de tempo dele é O, B de M, onde B é o fator de folhas por nó, ou seja, número de filhos, né, por nó, e M é a profundidade máxima da árvore. Por que ele tem que levar em consideração a profundidade? Porque é o número de visitas que ele vai fazer ao máximo. Em termos de espaço, complexidade de espaço, ele é O de B vezes M. Porque os caminhos que já foram explorados, eles não precisam de ser armazenados, né? Eles podem ser descartados. Com isso, a gente vai manter apenas o número de filhos vezes a profundidade da árvore. Beleza. Então, trazendo ali um exemplo, né? A gente estava em Arad, depois a gente poderia ter visitado outros nós. Só trazendo aquele exemplo lá da Romênia, né? A gente visitaria outros e aí depois a gente visitaria outros. A gente poderia, inclusive, voltar a Arad. Beleza. O terceiro algoritmo que a gente vai ver é o busca em profundidade limitada. Então, dado que a gente tem que a gente pode explodir na profundidade da árvore, a gente pode
limitar a profundidade que a gente vai visitar. Ou seja, depois de 10 níveis, eu não o visito mais. Aí eu volto e faço uma busca. Então, delimito, por exemplo, por I. Então, nós, na profundidade I, são considerados sem sucessores. O limite de profundidade resolve o problema de caminhos infinitos. Então, o algoritmo, ele nos ajuda. No entanto, ele continua não sendo completo, porque o objetivo mais raso pode estar além do limite I de profundidade que a gente determinou. Esse algoritmo, ele é ótimo? Não, porque a gente não resolveu o problema de ter um nó do lado com uma solução ótima e ele ter encontrado uma outra solução que passa por outros caminhos. Aí ele vai ser O de B elevado a 1, como I é uma profundidade finita, ele é constante, então a gente seria B elevado a I, mas I é constante. Então, é simplesmente O de B, onde B é o fator de folhas por nó. E em termos de espaço, ele também vai armazenar no máximo I, como I é constante, a gente considera como uma complexidade big O de B. E aí vamos para o nosso quarto algoritmo, que é o busca de custo uniforme. Então, ele expande sempre o nó de menor custo de caminho. Ao invés de expandir o nó mais raso, a busca de custo uniforme expande o nó N com o custo de caminho G de N mais baixo. Então, quando ele vai armazenar, ele armazena os filhos que têm um custo menor. Então, se o custo de todos os passos for o mesmo, o algoritmo acaba sendo similar ao em busca em largura. Então, ele vai suprir aqueles casos da busca em largura onde não tem o mesmo peso, né? Os nós têm um peso diferente. Então, ele vai ser útil nesse caso. Por exemplo, quando eu estou viajando, procurando, né, o problema do caixeiro viajante, ele vai ser útil porque a distância entre os nós, né, não é a mesma, não tem o mesmo custo. Com a busca de custo uniforme, a primeira solução encontrada é a solução ótima se o custo do caminho sempre aumentar ao longo do caminho, ou seja, não existirem operadores de custo negativo. Se a gente está falando de uma distância, vai ser sempre ótima a solução. A implementação dele é bem similar à busca em largura. A gente só vai adicionar uma condição de seleção para os nós serem expandidos relacionados ao custo. Então, a busca de custo uniforme é orientada por custos de caminho ao invés de profundidades. Sua complexidade pode não ser caracterizada com facilidade em termos de B, que é o fator de folhas por nó, e D, que é a profundidade da solução mais profunda. Então, aqui, por exemplo, de A, ele visitaria primeiro o B. Depois, ele visitaria o E. E por aí vai. Aí, no caso, o E, a soma dos dois, D é menor. Então, ele iria em D. No caso da busca uniforme, né? O exemplo, a gente de Sibiu, a gente iria para Nico, Vilceia. Depois a gente iria para Piteste, que é menor aqui, a soma dos dois. Depois a gente iria para Bucareste. Então, apesar de mais passos, a gente teria um custo menor. Então, olhando, né, sobre aqueles 4 pontos, busca de custo uniforme, ele é completo? Sim, se o fator de folhas por nó for finito e se o custo de cada passo exceder uma constante positiva pequena E. Ele é ótimo, sim, ele sempre vai trazer
a solução ótima, é o tempo, complexidade de tempo dele vai ser O de B elevado a 1 mais C vezes esse E, onde C estrela é o custo da solução ótima. Esse custo pode ser muito maior do que O de B elevado a D, onde D é a profundidade. Quando todos os custos de passos forem iguais, o custo será simplesmente B elevado a D, igual era o algoritmo de busca em largura. Em termos de complexidade de espaço, ele é similar, onde C estrela é o custo da solução ótima. Esse custo pode ser muito maior do que o de B elevado a D. Beleza. E indo para o nosso quinto algoritmo, a gente tem a busca com aprofundamento interativo. Então, ele consiste em uma busca em profundidade, onde o limite de profundidade é incrementado gradualmente. Então, ele vai combinar os benefícios da busca em largura com os benefícios da busca em profundidade. Ele evita o problema de caminhos muito longos ou infinitos. Como na busca em profundidade, seus requisitos de memória são muito modestos. Então, como principais características, ele tem a busca de aprofundamento interativo. Então, como que ele vai funcionar? Trazendo, né? A gente tem aí, supondo, limite 0, limite 1, limite 2 e etc. Então, se o limite for 0, ele vai simplesmente visitar A. Se o limite for 1, ele vai A, B e C. Se o limite for 2, aí ele segue para D e E. Se o limite for 3, então ele vai A, depois vai B, C, armazena B e C, depois visita D e por aí vai, como a gente já tinha explicado. Então ele faz um aprofundamento interativo. Em termos gerais, ele é análogo à busca em largura. Então ele explora uma camada completa de novos nós em cada interação, passar para a próxima camada. Em relação à busca em profundidade padrão, há um custo extra pequeno em gerar os níveis mais altos múltiplas vezes. O aprofundamento interativo é um método de busca sem informação preferido, quando a busca é grande e a profundidade da solução não é conhecida. Sobre os 4 critérios, se ele é completo, sim, quando o fator de ramificação ele é finito, nosso B. Ele é ótimo, sim, se o custo de todos os passos ele for idêntico. Ele, em complexidade de tempo, ele é parecido com a complexidade do busca em largura, onde dê a profundidade da solução mais profunda. E, em termos de espaço, ele tem essa melhoria, né? Porque os caminhos que já foram explorados podem ser descartados em memória. Então, ele tem um passo extra ali, mas ele vai limpando a sua memória. E aí, a gente vai para o 6º algoritmo, um algoritmo bastante interessante, principalmente dependendo do problema que a gente tem. Ele, de forma simplificada, ele traz a execução de 2 buscas simultâneas. Então, uma direta, a partir do estado inicial, e a outra inversa, a partir do objetivo, esperando que as 2 buscas se encontrem em um ponto intermediário. A busca se inicia ao mesmo tempo a partir do estado inicial e do estado final. A motivação é que, se partindo de um ponto, a gente tem uma complexidade de D/2, B elevado a D/2, a gente tem simplesmente a soma de B elevado a D, dividido por 2, que vai ser muito menor do que B elevado a D, onde D é a profundidade da solução mais profunda. Então, independente de conhecer ou não as possibilidades, a gente faz uma busca onde a gente vai encontrar, em algum ponto, os nós vão se encontrar.
Então, implementa-se a busca bidirecional, substituindo o teste de objetivo por uma verificação para ver se as bordas das duas buscas se cruzam. Se isso acontecer, foi encontrada uma solução. A primeira solução que foi encontrada pode não ser ótima, mesmo que as duas buscas tenham sido em largura. Então, haverá necessidade de uma busca adicional para se verificar se não existe outro atalho através do espaço. Então, de forma geral, a busca bidirecional, ela é completa? Ela é completa quando o fator de ramificação é finito, o nosso B é finito, e se ambas as direções utilizarem a busca em largura. Na busca direcional, a gente pode escolher um dos outros algoritmos que a gente quer. Normalmente se utiliza a busca em largura. Ele é ótimo? Sim, se o custo de todos os passos for idêntico e se ambas as direções utilizarem a busca em largura. Complexidade de tempo dele é B elevado a D barra 2, onde D é a profundidade da solução mais profunda, e complexidade em espaço é B elevado a D barra 2, onde D é a profundidade da solução mais profunda. Bom, com isso, a gente viu a teoria, foi de uma forma rápida, mas o nosso curso ele já está ficando bem longo, aí, com muitas aulas. Espero que vocês, com essa aula, tenham entendimento do que é a busca cega e dos principais algoritmos de busca cega, e vejo vocês na próxima aula. Obrigado por ter ficado até o final e valeu!